No basquete, desde os 14 anos, a jogadora Mirley Dotto continua disputando mundiais, mas agora pelo basquete master na categoria 60+. Você vai ficar sabendo mais na nossa entrevista de hoje. O PIB da região administrativa de Rio Preto cresceu 3,3% no ano passado. Vamos mostrar aqui no cotidiano os comparativos para você. E o que a atriz e diretora Angelina Jolie veio fazer no Brasil? Ela está por aqui e o AZ vai contar o motivo na Nativa Conta Tudo. Tem também os destaques do mundo com a Jéssica e os destaques para você que busca uma oportunidade no mercado de trabalho com o nosso balcão de empregos. Tudo isso e muito mais agora no seu cotidiano. É isso aí, gente. Quarta-feira, como sempre, meiamos a semana e, claro, sempre com muita informação aqui para você de segunda a sexta no cotidiano, agradecendo a sua audiência, você que nos acompanha aí pelo YouTube, nos acompanha pelo portal BR8 News, no canal 27 e canal 527 da Claro TV e também tá lá sempre conversando com a gente, curtindo nas redes sociais @BR8TV. Vamos lá para as notícias dessa quarta-feira, então, do cotidiano? Começamos aqui falando hoje com um destaque muito importante para a economia da nossa região. Segundo dados da Fundação SEAD, o PIB da região administrativa de Rio Preto, que é composta por 96 cidades do nosso interior paulista, teve um crescimento de 3,3% em 2024. É um aumento exponencial de 2,1% só de um ano para o outro. No caso da comparação entre os 4 trimestres de 2023 para os 4 trimestres de 2024. Os valores desse índice correspondem a 84,3 bilhões de reais. Como você vê no gráfico da SEAD, a região administrativa de Rio Preto respondeu por 2,4% de participação no PIB de todo o estado de São Paulo, de acordo com os dados do ano passado. Nesse acumulativo, o estado de São Paulo cresceu 3,4% nos últimos 4 trimestres, referente aos anteriores, com valores correspondentes a 3,4 trilhões de reais. O PIB reflete a soma de todos os bens e serviços produzidos em um período em determinada região. Gente, vamos falar agora da nebulização veicular, que já começou em algumas cidades da nossa região. Uma ação contra a dengue muito importante para eliminar o máximo de mosquitos transmissores da doença, né? E a gente tem que estar muito atento para ajudar ou, no mínimo, não atrapalhar a ação dos carros que passam pelas ruas da cidade dispersando o inseticida que fica acoplado no veículo. E assim vai matando os mosquitos, inclusive o Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika, chikungunya e febre amarela. De hoje até sexta-feira, em Rio Preto, a nebulização veicular será realizada nas áreas de abrangência dos bairros Santo Antônio, Solo Sagrado e São Francisco, pela Prefeitura junto ao governo estadual. Então fica um aviso aí aos moradores para manter portas e janelas abertas, além de tampar recipientes com água e comida e guardar os utensílios de cozinha para não contaminar. A ação será feita no período noturno, então essa semana, quarta, quinta e sexta, todos os dias, das 6 horas da tarde às 9 horas da noite. Gente, em Catanduva, a nebulização noturna está sendo realizada das 6 horas da tarde às 11 horas da noite. Começou ontem e termina hoje nos bairros Jardim Vertone, Nosso Teto, Glória 5 e Glória 6, que é o residencial Vasco Cap. Lembrando que o veneno só atinge os mosquitos que estão voando. A nebulização ajuda, mas a eliminação dos criadouros continua sendo o principal. Por isso não podemos parar o combate em todas as frentes para continuarmos abaixando aí os números de casos da doença. Jéssica, eu vou pedir para você esperar um pouquinho aí para puxar os destaques, tá? Porque eu já quero puxar o balcão de empregos. Temos uma notícia que interessa bastante a nossa região, porque uma empresa multinacional do ramo alimentício abriu quase 200 vagas de emprego entre 3 unidades do interior paulista. As vagas disponíveis estão em Tapetininga, Jundiaí e Guapiaçu, que faz parte aqui da nossa região. As vagas são para funções de diferentes áreas e setores. Em Guapiaçu, são 70 oportunidades abertas para as áreas administrativa, operacional e técnica. Os interessados podem comparecer direto na unidade que fica na Rua das Palmeiras, número 34, lá em Guapiaçu.
Puxando já então o gancho aí do nosso balcão de empregos, vamos para Rio Preto então, que tem vagas para auxiliar de recursos humanos, balconista e também para encarregado de produção. Para acessar essa e outras vagas e se cadastrar é pelo site riopreto.sp.gov.br/balcão empregos. Já em Catanduva tem vagas para soldador automotivo, encanador e vendedor. Essas vagas, essas e outras oportunidades ficam disponíveis para consulta no site oficial da Prefeitura de Catanduva, catanduva.sp.gov.br, e para se cadastrar é só ir direto lá no posto do Poupa Tempo da cidade. Agora sim, Jéssica Gomes, pode trazer para a gente os destaques do mundo de hoje. E os destaques do mundo começam falando de uma tragédia. Um desabamento de uma casa noturna na República Dominicana na madrugada de terça causou a morte de mais de 100 pessoas e deixou mais de 150 feridos. O teto do estabelecimento desabou durante uma apresentação do popular cantor de merengue, Rubi Pérez, que é uma das vítimas fatais da tragédia. Mais de 300 socorristas continuam trabalhando entre tijolos, chapas de zinco e barras de aço na área da casa noturna Jet 7, na capital, Santo Domingo. As equipes de emergência receberam apoio de brigadas de Porto Rico e Israel. O presidente dominicano, Luiz Abinader, visitou o local da tragédia e decretou 3 dias de luto. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, apresentou ontem uma proposta de emenda constitucional com medidas voltadas para a área da segurança pública. A proposta foi encaminhada ao presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota. A PEC é tida por analistas como a principal aposta do governo do presidente Lula para dar uma resposta ao eleitorado em meio a 2 fenômenos: uma crise de popularidade do petista e a percepção de que a violência é a principal prioridade da população, segundo pesquisa mais recente publicada pela Quest na semana passada. E o governo britânico está acompanhando de perto o modelo brasileiro dos agentes comunitários de saúde, estudando aplicar algo semelhante no NHS, o sistema de saúde do Reino Unido. Estão fazendo um projeto piloto inspirado no modelo brasileiro em Pimlico, um bairro de Londres. E o projeto deve ser ampliado depois para 25 regiões na Inglaterra. E é isso, Luan, esses foram os destaques do mundo de hoje. Muito obrigado, Jéssica. Agora a gente vai para o intervalo rapidinho, mas fica por aí, ó. Daqui a pouquinho vem o AZ na Nativa Conta Tudo, falando pra gente aí o que a Angelina Jolie veio fazer no Brasil. Fica por aí. Bemar, serve festa, tudo para a sua festa. Quer praticidade para o seu evento, formatura, aniversário, casamento. A cerveja gelada é Bemar, entrega na sua casa é Bemar. Locação de mesas e cadeiras para a sua festa, tudo que você pensar. Bemar, serve festa. Delivery todos os dias, Zap 992316783. Bemar, serve festa. Voltamos com o cotidiano e, é claro, mais informações para você aqui do nosso interior paulista. Gente, ó, amanhã mais uma oportunidade vem batendo aí a porta dos micro e pequenos empreendedores das regiões de Rio Preto. A campanha do Banco do Povo, chamada Banco do Povo no Bairro, chega amanhã à 3ª região da cidade, que é atendida pelo programa de acordo com o cronograma que começou em fevereiro e vai até novembro desse ano. O objetivo do programa é de oferecer crédito com juros baixos aos pequenos empreendedores de Rio Preto. O Banco do Povo Paulista disponibilizou 6 milhões de reais para a unidade de Rio Preto oferecer em crédito neste ano durante a ação. Então amanhã o programa estará sendo realizado a partir das 6h30 da tarde na paróquia Santa Luzia, que fica na rua Sírio-Libanesa, 1004, região administrativa do HB. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Negócios de Turismo estará à disposição dos empreendedores. O programa é acessível a todos os empreendedores formais e informais, inclusive aos produtores rurais com ou sem CNPJ.
Gente, ó, na semana passada, o Detran de São Paulo realizou uma operação em 12 cidades do estado para prevenir e reduzir os casos de consumo de bebida alcoólica combinada com direção, que a gente sabe que não dá nada certo. Por qualquer motivo, a gente já tem visto todo dia o número de acidentes de trânsito aumentar e a maioria é por imprudência. Uma delas é embriaguez ao volante. Só entre janeiro e novembro do ano passado, o Brasil registrou 3.507 acidentes de trânsito causados por embriaguez ao volante, dentre eles 178 mortes. Durante essa operação, aqui no estado de São Paulo, foram fiscalizados pelo Detran, com o apoio das polícias militar, civil e técnico-científica, o total de 9.878 veículos. Na última sexta-feira, uma das nossas cidades participou dessa operação. Em Catanduva, foram fiscalizados 590 veículos na Avenida Teodoro Rosa Filho, com autuação de 29 motoristas, 27 por recusarem fazer o teste do bafômetro e 2 por direção sob influência de álcool. Lembrando que tanto a direção sob efeito de álcool quanto recusar soprar o bafômetro são consideradas infrações gravíssimas, com multa no valor de R$ 2.934,70, mais a suspensão da carta. E se o motorista tiver uma nova ocorrência no período de 1 ano, a multa é aplicada com valor dobrado. Mas, gente, não é pela multa, né? A gente sabe que essa é uma maneira de diminuir essas ocorrências. Sempre é bom lembrar que a prudência na estrada é para proteger a sua vida e a vida do próximo também. Agora sim, vamos lá, Zê. A Nativa conta tudo, falando aí da famosa atriz de Tomb Raider, Malévola aí para os mais novos, né? Está no Brasil fazendo o quê, Zê? Gravando um filme ou veio buscar uma feijoada? Conta pra gente aí. Oi, Luan e todos os nativos e nativas acompanhando o cotidiano aqui na BR-TV. Quarto, meiamos a semana. E eu, AZ, chego junto com a sua nativa para contar tudo para você. Afinal de contas, eu não sou baú para guardar segredo. E hoje vamos falar sobre a atriz Angelina Jolie, que está no Brasil com novos negócios e eu conto para você. E mais, hein? Tem namorado de cantora famosa sendo processado, hein? Quer saber quem é? Eu já conto. Mas antes, deixa eu contar para você sobre as promoções da sua nativa. A Páscoa está chegando, né? E que tal você ganhar ovos de Páscoa deliciosos? Então, bora participar da promoção dos ovos de Páscoa da sua nativa com o Supermercado Acapulco. São ovos todos os dias. E para você participar é muito fácil. É só você se inscrever lá no nosso site de promoções, minhanativa.com.br, para você ter uma Páscoa ainda muito mais nativa. Olha, a atriz Angelina Jolie está prestes a ampliar sua atuação fora das telas e se aproximar ainda mais do Brasil. Segundo o portal Estadão, ela está em tratativas finais para abrir uma filial do Atelier Jolie, em São Paulo, trazendo o mesmo conceito de sua bem-sucedida iniciativa em Nova York. A ideia é instalar o novo espaço criativo nos arredores da Avenida Paulista, mais precisamente no complexo Cidade Matarazzo, na região da Bela Vista. Durante uma visita recente à capital paulista, Jolie se reuniu com o empresário francês Alexandre Allard, fundador da Cidade Matarazzo, para discutir os detalhes do projeto. A proposta é que o novo prédio de moda do local abrigue o ateliê, que funcionará como um centro de inovação artística, com foco em criações autorais e práticas sustentáveis. Olha aí, Angelina Jolie investindo no Brasil, hein? E assim que a gente souber mais novidades, a gente conta tudo para você. E olha essa notícia que chega, gente. Lembra do namorado da Sandy, o médico? Pois é, Pedro Gomes de Andrade, namorado da cantora Sandy e médico especializado em nutrologia e proprietário de uma clínica no Jardim Paulista, na capital São Paulo, tornou-se réu em processo movido por uma das principais operadoras de planos de saúde do país. Pois é, a ação judicial, iniciada em outubro do ano passado, envolve suspeitas sobre a forma como o profissional declarava consultas e procedimentos médicos para fins de reembolso. Segundo a operadora, o médico teria adotado o fracionamento de recibos como estratégia para elevar os valores reembolsáveis. Essa prática consiste em dividir um único atendimento em diversas notas fiscais, o que, segundo a operadora, teria provocado impacto milionário nos cofres da empresa. A juíza Edna Kiyoko, da 18ª Vara Cível de São Paulo, concedeu uma liminar acatando parcialmente o pedido da operadora.
Na decisão, determinou que Pedro está proibido de continuar emitindo recibos ou notas fiscais com valores fracionados. Em caso de descumprimento, a multa prevista é de R$ 5.000 por ocorrência, com limite total de R$ 200.000. Bom, é aquela situação, né, onde a fumaça há fogo. E falava-se sobre essa situação e agora veio à tona, é verdade. Mas que coisa, hein? Bom, e aqui você fica sabendo de tudo porque a Nativa conta tudo e ficar sabendo da vida dos famosos, isso é muito Nativa. E bora lá, pra cima, com foco, força e fé. Enquanto a bambu, a flecha. É isso aí, Azê. Obrigado, contando sempre tudo pra gente e falando aí das promoções da Nativa também. Fica atento aí pra você estar participando e ganhando um presentão da sua Nativa. Vamos pra previsão do tempo agora, saber como fica o tempo amanhã, dia 10 de abril? Ó, gente, em Catanduva, sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. Mínima de 20 graus, máxima de 28 graus em Catanduva. Borborema, sol com poucas nuvens e chuva passageira durante o dia. À noite o tempo fica firme em Borborema, viu? Mínima de 20 graus, máxima de 28 graus. Vamos lá para Ariranha agora, que o tempo fica amanhã com sol, com nuvens e chove à tarde. À noite, muitas nuvens também, mas aí sem chuva, viu? Mínima de 20 graus, máxima de 27, ó, fresquinho lá em Ariranha. Ó, gente, vamos pro intervalo rapidinho, mas eu quero te perguntar uma coisa. Você sabe o que é o Basquete Master? É, a nossa entrevistada de hoje, Mirley Dotto, jogadora da categoria 60+, vai contar pra gente o que é e sobre os preparativos também pro Mundial da Suíça. É isso mesmo, não perde não. Daqui a pouquinho, aqui no Cotidiano. E aí, preparado? Pronto para ficar sabendo das melhores oportunidades que tem aí, ó, pertinho de você? Bom, você sabe que eu não me aguento. Já tô aqui no jeito para te trazer as melhores promoções, ofertas, lançamentos imperdíveis, enfim, as melhores oportunidades de negócio para você, para sua família, para sua empresa, trazendo informações de produtos e serviços diretamente do local para você. Combinado? Então eu te aguardo durante a programação da sua BR8 TV, nos canais 27 e 527 da Claro TV, no portal BR8 News e nas nossas mídias sociais. BR8 Shopping, transformando audiência qualificada em vendas. Olá pessoal, estamos de volta com o Cotidiano e olha só, vamos direto para a nossa entrevista, né? Porque, gente, vamos falar de esporte hoje, que eu já estava conversando aqui com a nossa entrevistada de hoje, Mirley Dotto, seja muito bem-vinda. Obrigada, e prazer. Vai ter aí, né, Mirley, um campeonato mundial de basquete esse ano. Mas primeiro, né, eu já tô dando um spoiler aqui pra galera, mas primeiro eu quero perguntar pra você. Uma categoria de 60+, que você disputa já há alguns anos, né, e treina aqui em Catanduva. Explica um pouquinho pra gente como que funciona. Então, o Basquete Master, ele é bem independente, né? A gente treina nas nossas cidades e depois a gente se junta, se reúne. Na verdade, eu treino aqui em Catanduva no clube de tênis, mas eu jogo pelo Paraná, porque Catanduva não tem uma federação que a gente possa participar. Então eu jogo por eles. Como a gente estava conversando, né, para você competir, você precisa estar afiliado a uma federação. Sim. Não sei se é assim que fala, tá? Mas vai corrigindo aqui. Não, mas é bem isso mesmo. E como o Paraná montou essa equipe e me convidaram, eu estou no Paraná desde 2014, que eu fui no primeiro Campeonato Brasileiro que teve em São Luís do Maranhão. E foi muito bom, eu me adaptei bem à equipe, mesmo a família. E eu gostei muito. E partindo daí, a gente continuou junto, né? Então eu treino aqui e jogo com elas. Legal. Mirley, mas quando você começou, essa equipe já estava formada ou não? Não. Foi todo um processo. Quando eu cheguei, porque geralmente o Master, como não tem ajuda de custo, não tem nada, você tem que se bancar. Então muitas competições, uma tem condição, outra não.
Então, eles sempre vão chamando uma ou outra. Ultimamente, a gente tem já uma equipe formada, tá? Que é essa equipe que vai para o Mundial na Suíça. Entendi. E, bom, você explicando aí, né, que tem toda essa formação, e eu fiquei pensando aqui enquanto você estava falando, e a questão técnica, tem algum treinador, tem alguém que vai acompanhando isso, ou é a equipe mesmo que corre atrás de tudo? Não, tem alguns campeonatos que a gente consegue pessoas que acompanham a gente, lá do Paraná mesmo. Mas tem competições que não. Então a gente se junta e a gente vai coordenando as coisas. Porque é tudo muito difícil no Master, sabe? Não é tão simples como as categorias normais, né? O Master você tem que correr atrás de tudo, até mesmo de técnica. E é uma categoria feminina, não é mista, né? Não, só é mulheres. feminino, só mulheres. Mas tem também a categoria masculina, que também Tem disputa o algum Master. vínculo ou é? Não, sempre é separado? independente, é separado. Independente. É. Cada categoria tem o seu grupo, tem o seu coordenador. A nossa coordenadora, Ana Maria, ela coordena os 60 e ela que monta a equipe. Como que vocês conseguiram chegar à Federação do Paraná? Todo mundo é daqui de Catanduva ou não? Não, tem de todos os lugares do estado. Tem do Paraná, tem de São Paulo, tem do Rio de Janeiro. Então, cada uma treina na sua cidade e depois a gente se junta. No nosso caso, nós temos agora, no final do mês, o Centro-Oeste, que será em Cuiabá. E com isso a gente se junta para treinar nessas competições. Sim. E depois nós temos, no final do mês, Niterói e o Sul-Sudeste. Então são oportunidades que a gente vai tendo de estar junto treinando a equipe. E essas competições filiada à federação que você falou, né? Isso, do Paraná. Essa. Entendi. E como que funciona esse treinamento? Vocês reúnem, vai ter daqui 3 meses, aí a gente começa... Sim. Aí, tipo assim, eu treino direto aqui em Catanduva, no clube de tênis. A gente tem uma equipe que a gente treina. Só que como elas não participam dessas competições, então eu só uso para o treinamento mesmo. Porque a gente aqui em Catanduva só joga em Santos, que é o torneio da Independência. Aí é com a equipe daqui. Daqui, isso. Aí esses outros campeonatos fora, eles não competem, então eu sou liberada para jogar com a equipe do Paraná. Ah, que bacana. E como você conheceu o pessoal? Como foi? Então, na verdade, são muitas jogadoras antigas de quando eu treinava, que eu jogava profissionalmente. Então, a gente se conhece. E eu fui para um jogo solidário em Prudente, e tem a Denise, que jogou há muito tempo, né? E ela me conhecia. Aí ela falou, você não quer jogar no Paraná, assim, assim? Eu falei, tranquilo, né? Depende. Se eu tiver um auxílio, um patrocínio, porque, na verdade, a gente banca tudo. Eu falei, se eu tiver um patrocínio, alguém me ajudando, eu posso ir sim. E foi aí que começou. Elas me ajudaram, me patrocinaram com passagem, estadia, porque tudo isso é muito caro. Com certeza. Hoje, por exemplo, uma viagem para a Suíça, você não gasta menos de 20 mil reais. Então é muito difícil, sabe? Você conseguir jogadoras, você conseguir montar uma equipe estruturada para uma competição dessa. Ô, Mirley, mas como que funciona esse trabalho por fora? Você falando, não, o Master, tudo vocês mesmos que correm atrás de tudo, é patrocínio, é isso, aquilo. Sim. Esses patrocinadores, eles ajudam até quanto? Vocês conseguem fazer algum tipo de evento, alguma coisa para arrecadar mais? Então, na verdade, a gente está hoje vendendo camisetas, que inclusive são essas aqui, né? Já fica aí pro pessoal, né? Aqui, gente, quem quiser comprar, pode me procurar. E a gente vai batalhando por fora, sabe? Vaquinha online, tudo que a gente consegue a gente faz. Porque a gente não tem hoje ainda um patrocínio, sabe? Que banco. Já tem um projeto aprovado pelo governo, mas a gente tem que captar o recurso. E isso ainda não aconteceu. Não, já vamos deixar então atenção aí para as empresas, as ONGs, prefeitura. Gente, olha, a gente já tem, tá todo regularizado, tudo certinho. A gente só tá correndo atrás de captar os recursos. E um time que representa o Brasil, Sim. Você estava passando para nossa produção, que Sim. agora em junho que vai ter o campeonato mundial. Em junho tem o Mundial na Suíça e nós vamos com a equipe do Paraná representando o Brasil na equipe C, porque existem, você pode ter 2, 3 equipes do Brasil. E nós vamos com a equipe C representando o Brasil. Como que funciona aí a escolha dessas equipes? E é só uma que joga ou são outras equipes que jogam? Na verdade, funciona assim. Quem é campeão brasileiro já garante a vaga na equipe B. A equipe A é montada
pela federação, eles têm uma coordenadora e eles montam. A equipe C a equipe que conseguir montar e tudo. E eu fui várias vezes convocada para a equipe A, mas eu optei pela C, porque a C é aquela equipe que a gente já está acostumado a jogar junto, é a minha já estão equipe. entrosados. Então eu abri mão da equipe A para ficar na equipe C. Que legal. Mas assim, como que vocês são chamados, no caso? É a federação, no caso do Paraná, que fala, ó, foram convocados para a equipe C e tal ou não? Na verdade, já é meio que a nossa coordenadora, quando a gente sai do brasileiro, já basicamente já sabe quem é a equipe B. E a C, geralmente a gente vai pela C. Porque a nossa equipe é sempre segunda no brasileiro. Né? Então, o primeiro ano em São Luís nós fomos terceiro e no ano passado nós fomos segundo. E Blumenau ficou com o primeiro lugar. Então, Blumenau ficou com a vaga B e nós com a C. Eu tô sentindo que você tá retendo um pouquinho aqui, mas você pode falar, assim, são as melhores então. É isso. Não, e também quem tem condição de bancar. Porque no Master, se você pegar a equipe A, não é a melhor equipe. Tá? Só que são aqueles que conseguem, que têm condições de se bancar, de viajar, entendeu? Então tem todo esse processo. Isso Então, é até legal a gente falar, como eu fiz a brincadeira aqui para falar com as empresas, que não é uma brincadeira. Não, é sério. É sério, é uma coisa bem séria. sério. O que seria? Eu bancar o quê, no caso? Quais são? Olha, a gente tem estadia, a gente tem passagens, a gente tem uniformes, e também a bancar treinamento, porque tem todo um projeto já montado para conseguir esses patrocínios. Inclusive, está tudo incluso, viagens, viagem para treinamento, uniformes, fisioterapia, academia, tudo que a gente precisa na nossa cidade. Então, está tudo incluído nesses projetos. Só que a gente precisa agora captar os recursos. E no momento agora? Vocês já estão preparadas para os próximos? Não, a gente, por conta, a gente já está com tudo pronto, basicamente, né? Mas a gente espera conseguir esses recursos. Com certeza, ajuda Que bastante. vai ajudar muito. E a expectativa para os jogos, né? Como que tá a agenda de agora até junho? Então, a gente tem agora, dia 16, a gente vai para o Centro-Oeste, em Cuiabá. No dia 29, a gente vai para o Sul-Sudeste, que é tudo fase de treinamento, né? São campeonatos, torneios, que nos dá o direito de estarmos indo para competições fora do Brasil, né? Como no ano que vem o Pan-Americano. E aí a gente tem o Mundial, que é em junho, final de junho. Que é na Suíça. Na Suíça. E depois, em novembro, a gente tem o Brasileiro em Maceió. Sim. O Brasileiro que vocês já disputaram quantas vezes já? Todo ano tem. Todo ano? Todo ano tem o Brasileiro. Porque se você não participa de uma dessas 3 competições, que é o Centro-Oeste, Sul-Sudeste ou Brasileiro, você não pode, é o passaporte para ir para essas competições fora do Brasil. Nossa, que incrível. Bom, parabéns aí pelo projeto obrigada. de vocês, viu? Faz quantos, vamos falar um pouquinho de você, faz quantos anos que você joga? Olha, na verdade eu comecei com 14 anos, né? Aqui no Higienópolis, em Catanduva, comecei na escolinha da Hortência. E aí eu joguei muitos anos profissionalmente. Aí chega uma hora Esse é um projeto que ainda existe aqui em Catanduva. Existe escolinha, sim. Tem a Fernanda, a Tatiana também, que trabalham com as crianças. Tem o clube de tênis também, que também tem escolinha. A prefeitura também dá um respaldo e tem bastante escolinhas para essas categorias. Bacana, é legal para estar passando para a juventude. Sim. Também, né? Porque é muito importante. O esporte é tudo na vida, sabe? Ajuda no crescimento, ajuda na educação, ajuda para o futuro de toda criança. E vocês, nessa equipe, né, 60 mais, dá um suporte assim para a criançada, que fala que tem tanta gente, criançada aí no celular, que não faz nada. Com certeza. Equipe 60 mais aí, ó, no vigor, fazendo tudo, treinando, correndo atrás. Milei, parabéns, viu? Muito legal. Mais uma vez muito por obrigada. Esse projeto, por estar trazendo essa experiência aqui pra gente. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando um pouquinho do nosso esporte. E assim que a gente tiver a oportunidade, a gente fala mais, e principalmente depois que passarem aí os campeonatos, que a gente
quer Sim, acompanhar. a gente pode estar retornando para falar dos resultados. Com certeza. Tá joia. Muito obrigado, Eu viu? que agradeço. Para você que acompanhou essa entrevista incrível, aguardo você no próximo Cotidiano, tá bom? Um beijo, tchau, tchau, até a Tchau, tchau. próxima.